Olá, aqui é Josiane Lopes. Vamos dando sequência a um resumo das cláusulas normativas da ISO 37301, Gestão de Compliance. Aqui estamos na cláusula 7, que é uma transição entre as fases de planejamento e operação. Mais objetivamente, entramos no DO, na execução do PDCA. A cláusula vai abordar os recursos que uma organização precisa para implementar e garantir o seu sistema de gestão de compliance, que precisará ser operacionalizado logo ali na frente na cláusula 8, com esses mesmos recursos. Bem, o requisito 7.1, apoio em geral, versa sobre a organização determinar recursos necessários sobre o seu sistema de gestão e prover esses recursos que ela definiu como necessários e que, dessa forma, para manter e melhorar continuamente o seu sistema de gestão de compliance. Bom, dentre esses recursos, aos humanos, as competências que trata no requisito 7.2, os quais a organização também deve determinar as competências necessárias das pessoas que realizam o trabalho sob o seu controle, ou seja, os funcionários e também aqueles que afetam o desempenho de compliance, por exemplo, terceiros, contratados, mão de obra direta e indireta. Com todas as normas de gestão, a ISO 37301 requer que a organização assegure que as pessoas tenham competência, sejam competentes com base na educação, a sua formação, em treinamentos que ela realizou, ou em experiências apropriadas a cada cargo e função que ela vai realizar dentro da organização. Na ausência de competência necessária, então precisa a organização providenciar ações para que o indivíduo adquira e mantenha as competências necessárias para o cargo e função que ele vai realizar. Logicamente que afete o sistema de gestão de compliance. E também é necessário, depois de elevar a competência, avaliar a eficácia das ações que foram tomadas para a aquisição ou manutenção da competência, onde for aplicável. O foco não é avaliar o treinamento, e sim a ação que foi tomada para elevar a competência. Isso deve se concluir com as entregas do colaborador, após receber os recursos, ou seja, o treinamento, um padrinho, para a elevação da sua competência. Isso é uma visão que deve ser aplicada em todas as normas de gestão. Nessa norma, há também o requisito diferenciado, que é o 722, o processo de contratação de pessoal. E ele especifica que esse processo deve ser estruturado, que envolva todo o pessoal a ser contratado, ou seja, todos os cargos e funções, inclusive quando for de terceiros. Esse requisito é um passo a passo, que deve ser seguido pela equipe de captação de mão de obra, contratação de pessoal, considerando também a mão de obra envolvida em serviços que serão realizados por terceiros, geralmente chamados de mão de obra indireta. Por que tem todo esse cuidado? Porque a organização deve avaliar os riscos de compliance nesse processo e observar os riscos relativos às funções, às pessoas que ocuparão os cargos dessas funções e estarão nas funções. Aqui entra também o conhecido due diligence, conforme foi requerido pela organização, conforme os riscos analisados entre a pessoa e a função que ela vai cumprir, antes da contratação, da transferência ou promoção do pessoal. O due diligence é uma avaliação profunda sobre o indivíduo que será contratado. O que deve ser avaliado pelo due diligence caberá à organização definir, com base nos riscos que ela considera para cada cargo e função. Bom, temos também o requisito 723 de treinamento. Naturalmente, esse requisito determina que a organização deve prover para o pessoal envolvido com rotinas que envolvem compliance. Isso é abrangente, então estamos falando do órgão diretivo, todas as direções,
outros, né, cargos de gerenciamento, funções de compliance, pessoal que tem obrigações diretas nessa relação de compliance em suas rotinas, que eles sejam competentes para o cumprimento de suas funções de maneira eficaz. Esse requisito está totalmente alinhado com o 7.2, onde as competências para cargos e funções devem ser definidas. E é para que se estabeleça um programa de treinamento consistente com a cultura de compliance, em bases regulares, desde o início da contratação e também a intervalos planejados pela organização. Os registros de treinamento, incluindo o programa de treinamentos, precisam ser retidos como informação documentada. Ainda na cláusula 7, nós vamos abordar a conscientização, que é o requisito 7.3, que determina que todos que trabalham sob o controle da organização devem ser conscientizados, o que envolve assegurar que as políticas de compliance sejam tornadas acessíveis e disponíveis para todo o pessoal. Mas não apenas isso, porque ao conscientizar, espera-se que elas sejam entendidas por todos, né? Comunicação em duas vias. Eu falo, você entende, portanto age. Além de conscientizar sobre a política, é necessário também conscientizar todos, né, sobre as contribuições para a eficácia do sistema de gestão de compliance, incluindo os benefícios de melhoria do desempenho de compliance. Conscientizar sobre as implicações, né, as implicações de estarem em não conformidade com os requisitos do sistema de gestão de compliance, das rotinas, dos procedimentos, para o levantamento de preocupações de compliance, e esse a gente vai falar lá no 8.3. Também conscientizar dos caminhos que foram estabelecidos pela organização para que possamos demonstrar as nossas preocupações de compliance, como podem ser feitas as relações, as denúncias, dar sugestões, buscar melhorias e por aí vai. Conscientizar também da relação da política de compliance e das obrigações de compliance pertinente ao papel de cada um dentro da organização, que é pertinente a todos, e por fim, conscientizar, né, da importância de apoiar a cultura de compliance. Conscientizar o quanto é importante apoiar e se engajar com a cultura de compliance da organização. Quais são os ganhos que temos com isso? Assim, vai se motivando e vai engajando todo o pessoal a adotar o sistema de gestão de compliance definitivamente, trabalhando isso como cultura. Um outro requisito da cláusula 7 é o 7.4 de comunicação. A norma diz que é necessária uma estrutura para comunicações internas e externas relativas ao sistema de gestão. E basicamente é preciso considerar o que precisamos comunicar, como é que nós devemos nos comunicar, com quem se deve comunicar, quando é que a gente deve comunicar alguma coisa. Outro ponto para a comunicação é o de assegurar que todos os pontos de vista das partes interessadas, que podem ser diversas, sejam considerados no estabelecimento dos processos de comunicação. As partes interessadas, que geralmente incluem aí os órgãos reguladores, clientes, parceiros de negócio, fornecedores, investidores, serviços de segurança, organizações não governamentais e até a vizinhança, elas podem ter as suas definições, né, e meios determinados para se comunicar com elas, para comunicá-las. E é preciso considerar esses pontos de vista dessas partes interessadas. É assim que a norma se refere. Deve-se também, né, ter bastante atenção a essa cláusula, porque é preciso garantir que as comunicações realmente ocorram, né, de maneira adequada, tanto interna quanto externa. E há explícito na norma que é preciso comunicar sobre cultura de compliance, obrigações e objetivos de compliance, assegurar que a informação sobre compliance a ser comunicada seja consistente com as informações que foram geradas dentro do sistema de gestão, né, que sejam confiáveis, responder às comunicações pertinentes sobre o sistema de gestão de compliance, e é preciso também reter informação documentada como evidência de todas essas comunicações que são feitas conforme apropriado. Internamente, comunicar informações pertinentes do sistema de gestão de compliance entre todos os níveis, né,
dentro da organização, tá? E todos os níveis envolvem todas as funções dentro da organização. Comunicar também sobre mudanças no sistema de gestão de compliance, conforme apropriado, né? A cada nível, cada função, dentro de cada processo. É preciso também assegurar que os processos de comunicação possibilitem que todo o pessoal contribua para a melhoria contínua do sistema de gestão de compliance. Assegurar que os processos de comunicação possibilitem todo o pessoal levantar preocupações, ou seja, fazer uso dos canais de denúncias, né, que todos possam ter acesso, sem se preocupar com represálias, e também, né, essa é uma comunicação obrigatória da norma, porque nós vamos ver isso no requisito 8.3, tá? Há também a especificação sobre comunicar externamente informações pertinentes do sistema de gestão de compliance. Então, conforme estabelecido por cada processo de comunicação da organização, tem que incluir comunicação sobre a sua cultura. Então, vai falar com o fornecedor, temos que falar de cultura de compliance, sobre os objetivos e obrigações de compliance. Geralmente, as organizações fazem uso do relatório anual, né, também para atender esse ponto, esse requisito, né, no âmbito de comunicar externamente. Tanto no padrão de sustentabilidade, os relatórios anuais de sustentabilidade, quanto no padrão aí ESG, né, o ESG que o pessoal está fazendo uso. E outros, né, tipos de meios de comunicação, a depender do tipo de compliance que a organização estiver definindo. E, naturalmente, pode ser que existam partes interessadas externas que determinem comunicações, né, para elas em específico. Por fim, aqui na cláusula 7, nós temos o requisito 7.5 de informação documentada. Lá, né, nos termos e definições da norma, no item 3.10, define que informação documentada é aquela que se requer que seja controlada e que seja mantida por uma organização e o meio no qual ela está contida. Informação documentada para essa norma, né, ela deixa claro que deve incluir toda aquela que é requerida por essa norma. Então, em vários requisitos, você precisa demonstrar como você fez, como você atendeu. Então, isso é informação documentada. Ou seja, onde consta também informação documentada especificamente, ali o termo, reter, manter informação documentada, ou outras informações que a organização determinar como necessária para a eficácia do seu sistema de gestão. Cada organização, conforme a sua estrutura, os seus processos, as suas atividades, a complexidade do seu negócio e também a competência do seu pessoal, né, da sua equipe, é que vai determinar o que mais de informação documentada será requerido pela organização. Importantíssimo ressaltar aqui que informações documentadas não são papéis ou burocracias, tá? Se assim elas fossem, então, elas poderiam comprometer a eficácia do sistema de gestão. Se está puxado, se está complexo, talvez tenhamos sido nós mesmos que tenhamos definido, né, uma estrutura de sistema de gestão de informação documentada complexa. Então, cabe rever nesse aspecto. Tá? A informação documentada são orientações para a realização do trabalho, sobre as regras da organização, que atende, além da norma, padrões legais, né? Padrões normativos. E logo evidencia que os processos realmente foram cumpridos conforme foi planejado. Então, é basicamente isso sobre informação documentada. Não tem muito o que inventar. Outro ponto é que as informações documentadas, elas são citadas lá no requisito 8.1, que a gente vai ver já já. E lá ele diz, né, que a operação do sistema de gestão de compliance precisa, né, informação documentada, precisa gerar confiança e conformidade. Por isso é que existe toda uma estrutura sobre informação documentada. Isso é em toda norma, tá? Não é só na de gestão de compliance, não. Bom, na estrutura de informação documentada, então, é preciso estabelecer regras sobre criar ou atualizar a informação documentada, que é o requisito 7.5.2, sobre controlar a informação documentada
que foi criada ou atualizada, e aí é o requisito 753, o que envolve inclusive a sua distribuição e o acesso a essas informações documentadas. E também aí cabe a atenção ao controle de mudanças dessas informações documentadas, ou seja, as suas versões, suas revisões, o histórico, né, de revisão, tudo isso é extremamente importante e está dentro do contexto normativo. Informações documentadas de origem externa, determinada pela organização como necessária para o planejamento e a sua operação, né, do sistema de gestão de compliance, conforme for apropriado, também tem que ser identificada e controlada. Nesse universo, gente, cada vez mais cibernético, né, envolve-se a área de TI, nessa questão de controle, distribuição, acesso, né, das informações documentadas. E backups regulares que podem evidenciar que estão essas informações protegidas quanto à perda de integridade e também as ações de TI que trabalham para evidenciar um grande esforço em relação aos cyberataques, tá? Lembrando que um sistema de gestão tem total relação com requisitos legais, sistema de gestão de compliance e demais obrigações. Portanto, informação documentada pode ser utilizada até como aconselhamento legal para tomada de decisões judiciais, favorecer ou, na ausência, até prejudicar a organização legalmente. Encerramos aqui o resumo desta cláusula e se você quiser saber mais, acesse o nosso treinamento completo em nossa plataforma de ensino à distância. Eu espero você no próximo vídeo.